Se alguma vez você pegou uma maçaneta, uma dobradiça ou uma grade e sentiu aquela aspereza marrom que parece sujeira velha, mas não sai com nada, quero que você saiba uma coisa. Não é descuido, não é negligência e muito menos é porque você já não dá conta. É ferrugem. E a ferrugem tem uma forma muito cruel de aparecer justamente nas casas onde mais se limpa. Eu já vi muitíssimas mulheres, especialmente nós que passamos décadas cuidando de um lar, sentirem-se frustradas, até mesmo envergonhadas, porque por mais que limpem, aquelas manchas continuam ali, como se a casa envelhecesse junto conosco. E dói. Dói porque a gente sente que todo o esforço não aparece. Por isso hoje eu quero sentar com você, como se estivéssemos conversando na cozinha, e contar o que funcionou para mim durante anos para tirar a ferrugem de quase qualquer canto da casa, sem gastar demais e sem produtos agressivos que só cansam e nem sempre dão resultado. A primeira solução é uma das mais antigas e também uma das mais eficazes: vinagre branco e paciência. E quero parar aqui com calma, porque essa solução parece simples, simples demais até, e por isso muitas pessoas tentam uma vez, se decepcionam e não tentam novamente. Eu mesma, anos atrás, achava que o vinagre não servia para tanta coisa, até entender algo fundamental. O vinagre não é um produto milagroso, é um produto constante. Ele não trabalha rápido, ele trabalha em profundidade. E aí está a grande diferença. O segredo que quase ninguém aplica é o tempo. Estamos acostumadas a produtos que prometem resultados imediatos, mas a ferrugem não apareceu de um dia para o outro, então também não vai embora em 2 minutos. Quando eu uso vinagre branco, não borrifo e esfrego imediatamente, porque isso quase nunca funciona. Eu molho bem, de verdade bem, um pano velho, um guardanapo grosso ou papel toalha, e coloco diretamente sobre a área enferrujada, garantindo que fique em contato total. Se for uma torneira, uma dobradiça ou uma grade, eu até envolvo, como se estivesse agasalhando. E depois, eu esqueço por um tempo, no mínimo 1 hora. Se a ferrugem está ali há anos, deixo 2, 3 horas, ou até a noite inteira, se o local permitir. Durante esse tempo, o vinagre está fazendo um trabalho silencioso. Não aparece, não borbulha, não tem cheiro forte como outros produtos, mas está soltando a ferrugem pouco a pouco, enfraquecendo-a por dentro. E aqui quero dizer algo importante: não é preciso ficar olhando a cada 5 minutos. A paciência também faz parte da limpeza. Às vezes coloco o pano, sigo com outra coisa, preparo um café, descanso um pouco, e isso também é se cuidar. Quando retiro o pano e começo a esfregar, acontece algo que sempre me traz uma satisfação especial. Uso uma escova de dentes velha, porque alcança todos os cantinhos, ou uma esponja mais dura se a superfície permitir. Não esfrego com raiva, esfrego com firmeza e constância. E, pouco a pouco, aquela cor marrom, opaca, velha, começa a se soltar. É como se o metal respirasse novamente. Eu juro que há algo profundamente calmante em ver como algo que parecia perdido volta a ficar limpo. Depois enxago bem com água, sem deixar restos de vinagre, e este passo é tão importante quanto o anterior: seco completamente. Não mais ou menos seco, não deixar secar ao ar. Seco com um pano limpo, até várias vezes se for necessário. A umidade é a melhor amiga da ferrugem, e se deixarmos nem que seja um pouquinho, o problema volta. E se eu quiser ir um passo além, que é o que faço quando não quero repetir o processo em pouco tempo, aplico uma gotinha de óleo, pode ser óleo comum, óleo mineral ou até um pouco de vaselina. Espalho bem, sem excesso, apenas para criar uma camada protetora. Essa camada invisível faz uma diferença enorme, especialmente em casas úmidas, banheiros pequenos ou cozinhas muito usadas. Essa solução não apenas limpa, ela também ensina algo importante: nem tudo na casa se resolve com força ou com produtos caros. Às vezes se resolve com tempo, com constância e com a tranquilidade de saber que você está fazendo o correto, mesmo que não seja imediato. E isso, pelo menos para mim, vale ouro. A segunda solução é ideal quando a ferrugem está mais rebelde e parece incrustada: bicarbonato de sódio. E aqui quero que você preste atenção, porque essa é a solução que eu uso quando sinto que a ferrugem já se agarrou ao metal, como se tivesse se instalado ali com a intenção de nunca mais sair. O bicarbonato não ataca de uma vez, não raspa com violência, e por isso é tão valioso, especialmente em casas onde há eletrodomésticos, torneiras delicadas ou peças que não queremos danificar nem riscar. Eu começo misturando bicarbonato de sódio com apenas um pouquinho de água. Bem pouco. A ideia não é que fique líquido, mas uma pasta grossa, densa,
quase como um creme que fica onde você coloca. Se a mistura escorrer, não serve, tem que ficar firme sobre a ferrugem. Quando consigo essa textura, aplico diretamente com os dedos ou com uma colherzinha, cobrindo bem toda a área enferrujada, sem medo e sem economizar. E aqui vem outra parte fundamental que muitas pessoas ignoram: o descanso. O bicarbonato precisa de tempo para trabalhar. Eu deixo por várias horas, e quando a ferrugem é antiga ou muito marcada, deixo a noite inteira. Sim, a noite inteira. Não acontece nada. Não danifica, não queima, não estraga o metal. Pelo contrário, durante essas horas o bicarbonato vai penetrando pouco a pouco, soltando a ferrugem, enfraquecendo-a sem agressão. É um trabalho lento, mas muito respeitoso com as superfícies. No dia seguinte volto com calma. E reforço isso porque é importante. Sem raiva, sem pressa, sem frustração. Uso uma esponja macia, uma escova de dentes velha ou até um pano úmido, dependendo do objeto. Esfrego devagar, sentindo como a ferrugem começa a se desprender. Às vezes não sai tudo na primeira vez, e está tudo bem. Nesses casos, repito o processo uma segunda vez, sem me desesperar. Aprendi que insistir com paciência traz melhores resultados do que esfregar com força. Essa solução é maravilhosa para eletrodomésticos de aço, bordas de máquinas de lavar, geladeiras, utensílios antigos, tampas metálicas ou peças delicadas onde um produto mais forte poderia deixar marcas para sempre. O bicarbonato limpa, mas também cuida, e isso, quando passamos tantos anos cuidando de uma casa, é muito valorizado. Depois de esfregar, enxago bem, seco com dedicação, se o objeto permitir, aplico uma camada mínima de proteção, assim como faço com o vinagre. Porque tirar a ferrugem é apenas metade do trabalho. Evitar que ela volte é a verdadeira conquista. E mais uma coisa que aprendi com os anos: esse método também ensina a diminuir o ritmo. Nem tudo se resolve rápido, nem na casa nem na vida. Às vezes, como com o bicarbonato, o melhor é aplicar, esperar, e voltar no dia seguinte com outro olhar. A terceira solução é uma daquelas em que muitas pessoas não acreditam até experimentar: limão e sal. E eu entendo, porque soa mais como uma receita de cozinha do que como uma solução séria de limpeza. Comigo também foi assim. Eu pensava, como algo tão simples vai conseguir acabar com a ferrugem? Mas te digo com total honestidade, quando você usa corretamente, com o tempo certo, funciona, e funciona muito bem. Aqui a mágica está na combinação. O limão, com sua acidez natural, começa a decompor a ferrugem, enquanto o sal atua como um abrasivo suave, firme o suficiente para ajudar a desprendê-la, mas sem riscar nem danificar a superfície. Não é força bruta, é trabalho em equipe. E isso, curiosamente, é o que eu mais gosto nesse método. Eu começo polvilhando sal diretamente sobre a área enferrujada. Não um pouquinho, mas o suficiente para cobrir bem a ferrugem. Depois corto um limão e espremo por cima, sem pressa, até que o sal fique completamente molhado. Tem que parecer úmido, quase como uma pasta rústica. Às vezes até deixo meio limão apoiado por cima, especialmente se a superfície for horizontal, para que continue soltando suco com o passar do tempo. Depois vem o mais importante: deixar descansar. Várias horas. E, se puder, deixo ao sol. O calor ajuda muito para que a reação funcione melhor. Eu já usei em grades, utensílios metálicos, bandejas, tampas antigas, até em algumas ferramentas pequenas, e quando há sol, o resultado aparece. Durante esse tempo, não faço mais nada. Não esfrego, não mexo, não fico verificando toda hora. Deixo o limão e o sal fazerem o trabalho deles com tranquilidade. Quando volto e começo a esfregar, geralmente com uma esponja ou uma escova, a ferrugem já está muito mais macia, como cansada, pronta para ir embora. Às vezes sai quase sem esforço, e outras vezes precisa de um pouco mais de insistência, mas nunca agressiva. Limpo bem, enxago e seco com cuidado, como sempre, porque já sabemos que a umidade é o pior inimigo. E há algo que, para mim, faz uma grande diferença: o cheiro. Limpar com limão muda completamente a experiência. Não há aquele cheiro forte, químico, que cansa e dá dor de cabeça. Há frescor. E quando a gente passa horas limpando a casa, esses pequenos detalhes importam mais do que imaginamos. Faz você se sentir melhor, mais leve, menos sobrecarregada. Esse método não é apenas eficaz, ele também é gentil. Com a casa, com os objetos, e conosco. Porque limpar não deveria ser uma batalha constante, mas um ato de cuidado,
mesmo quando se trata de algo tão incômodo quanto a ferrugem. A quarta solução é especialmente útil para ferramentas, facas antigas ou peças pequenas: papel alumínio. Sim, o mesmo papel alumínio que temos na cozinha, aquele que usamos todos os dias e que jamais imaginaríamos como aliado contra a ferrugem. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que testei. Foi quase por curiosidade, sem muita fé, com uma ferramenta velha que eu já dava como perdida. E quando terminei, fiquei olhando em silêncio, incrédula, porque parecia outra coisa. O papel alumínio tem algo muito especial: ele não risca como outros materiais e, ao mesmo tempo, reage quimicamente com a ferrugem. Não é só fricção, é uma reação que ajuda a desprendê-la sem atacar o metal que está por baixo. Por isso é tão eficaz e tão seguro, especialmente em objetos pequenos ou delicados onde não queremos estragar a superfície. Eu corto um pedaço de papel alumínio, amasso um pouco, sem compactar demais, apenas o suficiente para criar textura. Depois molho com água ou com vinagre branco, dependendo de quão forte esteja a ferrugem. Se for superficial, água basta. Se estiver mais marcada, o vinagre dá um empurrão extra. E aí começo a esfregar diretamente sobre a ferrugem, com movimentos firmes, mas controlados, sem pressa. O que acontece é quase mágico. O papel vai escurecendo e a ferrugem começa a desaparecer pouco a pouco, deixando aparecer o metal limpo por baixo. Não é instantâneo, mas é constante. E, diferente de outros métodos, aqui não sinto que estou danificando o objeto, mas sim recuperando. É ideal para facas antigas, tesouras, ferramentas de jardim, parafusos, chaves, peças pequenas que costumamos guardar vai que precisa, e que um dia acabam sendo necessárias. Depois de esfregar, limpo bem com um pano úmido, seco com cuidado e, se quiser prolongar o resultado, aplico uma gotinha de óleo para proteger. Esse pequeno gesto final faz com que o esforço valha a pena por muito mais tempo. Esse método me agrada especialmente porque mostra algo que aprendi com os anos: nem sempre precisamos de produtos especiais nem de soluções complicadas. Às vezes, o que temos à mão, usado com conhecimento e paciência, pode devolver a vida a coisas que achávamos perdidas. E essa sensação de recuperar algo com tão pouco é profundamente satisfatória. A quinta solução é para quando a ferrugem aparece uma e outra vez, como em grades, dobradiças ou áreas úmidas. Uma combinação de vinagre com bicarbonato, mas usada com estratégia. E aqui quero ser muito clara, porque este é um dos erros mais comuns que vejo repetidamente. Muitas pessoas misturam vinagre e bicarbonato desde o começo, veem que borbulha, acham que isso é potente. E, na realidade, estão anulando grande parte do efeito. Essa espuma é chamativa, sim, mas não é o que mais limpa. A verdadeira eficácia está em usá-los separadamente e na ordem correta. Quando a ferrugem é insistente, quando volta sempre no mesmo lugar, especialmente em grades, dobradiças, molduras metálicas ou áreas onde há sempre umidade, eu começo sempre com vinagre branco. Aplico diretamente, molhando bem a área, sem medo. Se puder, coloco um pano embebido em vinagre e deixo descansar. Aqui a palavra-chave volta a aparecer: tempo. Deixo agir o tempo necessário, 1 hora ou mais, dependendo de quanto tempo essa ferrugem está ali. Depois desse descanso, esfrego, limpo e enxago. E agora vem uma parte fundamental que muitas vezes é subestimada: secar muito bem. Não mais ou menos, não ao ar. Secar de verdade. Com um pano seco, repetindo quantas vezes for necessário. Porque se ficar umidade, a ferrugem tem caminho livre para voltar, e todo o trabalho se perde. Somente quando a superfície está limpa e completamente seca é que uso o bicarbonato. Não antes. Aqui o bicarbonato não é o protagonista, é o reforço final. Preparo uma pasta suave e aplico para finalizar, para absorver qualquer resto microscópico de umidade e ajudar a estabilizar a superfície. Esfrego com calma, limpo novamente e seco outra vez. Essa ordem faz uma diferença enorme. Não só elimina a ferrugem visível, como também atrasa muito o seu reaparecimento. E isso, quando estamos cansadas de limpar sempre a mesma coisa, é um alívio enorme. Porque não se trata apenas de ficar limpo hoje, mas de se manter assim. Com os anos aprendi que a limpeza eficaz não é fazer mais força, mas entender o que cada problema precisa e quando. E essa combinação, usada com consciência e não ao acaso, é uma das melhores armas que temos contra essa ferrugem que parece determinada a voltar. A sexta solução é sabão negro ou detergente forte com água quente,
ideal para ferrugem superficial. E isso é algo que muitas vezes ignoramos, porque acreditamos que, se há ferrugem, automaticamente precisamos de algo forte, ácido ou milagroso. Mas com os anos aprendi que nem toda ferrugem é igual. Existe uma ferrugem recente, superficial, aquela que aparece em cozinhas e banheiros, nas bordas de pias, em tampas metálicas, em grades ou ao redor de parafusos, e que ainda não se incrustou totalmente. E para esse tipo de ferrugem, essa solução é mais do que suficiente. Eu uso sabão negro ou um detergente forte, daqueles que realmente limpam, combinado com água bem quente. O calor aqui é fundamental, porque ajuda a soltar a sujeira e a enfraquecer essa camada inicial de ferrugem que ainda não está profundamente aderida. Primeiro molho bem a área com água quente, depois aplico o sabão e deixo formar espuma. Não esfrego imediatamente. Deixo a espuma agir alguns minutos, como se estivesse amolecendo o problema. Depois esfrego com uma esponja adequada, sem precisar raspar com força. Muitas vezes a ferrugem sai surpreendentemente fácil, quase como se desistisse. Enxago bem, sem deixar restos de sabão, e aqui volto a insistir em algo que sempre repito porque faz a diferença. Seco com muito cuidado. Pano limpo, seco, sem pressa. Inclusive passo o pano uma segunda vez. Porque se há algo que comprovei inúmeras vezes é que a umidade é a melhor amiga da ferrugem. Você pode limpar perfeitamente, mas se deixar água, a ferrugem volta. Em banheiros e cozinhas isso é especialmente importante, porque são áreas que se molham o tempo todo. Essa solução me agrada muito porque nos lembra que nem sempre é preciso ir ao extremo. Às vezes, com calor, espuma e constância, é suficiente. E também porque é uma forma de limpar que não cansa tanto, que não desgasta nem as mãos nem os objetos. É uma limpeza mais gentil, mais consciente, e muitas vezes exatamente o que a casa precisa. A sétima solução é uma que aprendi com os anos e que quase ninguém menciona: secar e proteger. E vou te dizer algo com toda sinceridade: essa é a diferença entre tirar a ferrugem uma vez, ou estar condenada a tirá-la sempre. Porque podemos usar o melhor método, o melhor produto, dedicar tempo e esforço, mas se no final deixamos a superfície úmida ou sem proteção, a ferrugem volta. Sempre volta. Durante muito tempo eu mesma cometi esse erro. Limpava, deixava tudo brilhando, ia embora satisfeita. E semanas depois lá estava novamente aquele tom marrom opaco, como se estivesse zombando de todo o trabalho. Até que entendi que tirar a ferrugem é apenas metade do processo. A outra metade, a mais silenciosa, mas a mais importante, é secar e proteger. Quando termino de limpar qualquer superfície metálica, não importa se foi com vinagre, bicarbonato, limão ou sabão, sempre seco com cuidado. Não mais ou menos seco, não vai secar sozinho. Seco com um pano limpo e absorvente, passando várias vezes se for necessário, especialmente em cantos, junções, parafusos e bordas, que são os lugares preferidos da ferrugem. Às vezes até deixo o objeto alguns minutos ao ar depois de secar, só para garantir que não fique nenhum vestígio de umidade. E depois, se o objeto permitir, vem a proteção. Não falo de deixar tudo oleoso ou brilhante. Falo de uma camada finíssima, quase invisível. Pode ser uma gotinha de óleo comum, um pouco de vaselina, até cera para móveis ou cera automotiva em alguns casos. Aplico com um pano, distribuo bem e retiro o excesso. Apenas o suficiente para criar uma barreira que a água não consiga atravessar facilmente. Essa barreira invisível faz maravilhas. Atrasa muito o aparecimento da ferrugem, especialmente em casas úmidas, perto do mar, ou em banheiros e cozinhas onde a água está sempre presente. E o melhor de tudo é que não leva mais de um minuto. Esse pequeno gesto, quase imperceptível, muda tudo. Muda a frequência com que limpamos, muda a sensação de estar sempre repetindo a mesma coisa e muda nossa relação com a casa. Porque cuidar não é apenas limpar quando o problema já está ali, mas prevenir com inteligência. E isso, com os anos, se transforma em uma das maiores formas de alívio. A oitava solução é mais emocional do que técnica. Para mim, é a mais importante: não brigar com a sua casa. Porque a ferrugem não fala de abandono, embora muitas vezes a sintamos assim. A ferrugem fala de tempo, de uso, de vida. Fala de mãos que trabalharam, de portas que se abriram e fecharam milhares de vezes, de cozinhas que alimentaram famílias, de banheiros usados todos os dias, de casas que foram realmente vividas, não exibidas como uma vitrine. Durante anos vi e vivi como muitas mulheres,
Especialmente nós que passamos décadas sustentando um lar, carregamos uma culpa silenciosa. Essa sensação de que não fizemos o suficiente, de que antes parecia melhor, de que já não dou conta. E cada mancha de ferrugem parece confirmar isso, como se a casa estivesse nos apontando a passagem do tempo. Mas não é assim. A casa não acusa. A casa acompanha. Cada maçaneta gasta, cada parafuso enferrujado, é uma prova de tudo o que aconteceu ali. De madrugadas, de crianças correndo, de panelas fervendo, de rotinas repetidas durante anos. O problema não é a ferrugem. O problema é como olhamos para ela. Quando limpamos a partir da briga, da raiva ou da comparação com casas que só existem em revistas ou telas, a limpeza se torna pesada, cansativa, interminável. Em vez disso, quando você limpa a partir de outro lugar, do cuidado e não da culpa, tudo muda. Não há pressa. Não há exigência impossível. Há atenção. Há respeito pelo seu tempo e pela sua energia. E então até tarefas como tirar a ferrugem se tornam mais leves, mais suportáveis, quase uma forma de organizar também por dentro. Aprendi que não se trata de ter uma casa perfeita, mas uma casa honesta. Uma casa que mostre que foi usada, cuidada e amada. E você não está falhando se aparece ferrugem. Você está vivendo. Você está habitando o seu lar. E se há algo que quero que você leve de todo este vídeo é isto: o seu valor não se mede pelo brilho de uma maçaneta nem pela ausência de ferrugem. Mede-se por tudo o que você sustentou, por tudo o que fez, por tudo o que continua de pé graças a você. Quando você para de brigar com a sua casa, começa a cuidar dela e a cuidar de si mesma a partir de um lugar muito mais gentil. E se você ficou até aqui, quero que se lembre disso. A sua casa não precisa parecer perfeita para ser valiosa, mas merece cuidados que não a esgotem. E você também. Você não está aqui para cumprir um padrão impossível nem para provar nada a ninguém. Você está aqui para viver, para habitar a sua casa com tranquilidade, para se sentir em paz quando olha ao redor. A ordem, a limpeza, até mesmo tirar a ferrugem, deveriam ajudar você a sentir alívio, não cansaço nem culpa. Se este vídeo te acompanhou, se em algum momento você sentiu que alguém estava falando com você de verdade, sem te julgar, sem exigir mais do que você pode dar, então ele já cumpriu o seu propósito. E eu adoraria te ler. Deixe um comentário e conte qual é aquele cantinho da sua casa que te faz brigar com a ferrugem há anos, aquele que você olha e suspira. Eu te leio, eu te entendo e, acima de tudo, você não está sozinha. Aqui estamos juntas, aprendendo pouco a pouco, cuidando dos nossos lares com mais calma e mais carinho, e cuidando de nós mesmas, que também merecemos.